Quando você para de correr atrás, algo misterioso começa a acontecer. O mundo, as pessoas, as oportunidades, os encontros e até mesmo as respostas interiores parecem inverter sua direção. De repente, aquilo que você sempre perseguiu com desespero começa, paradoxalmente, a se aproximar de você. Carl Jung dizia que tudo aquilo que resistimos persiste e tudo aquilo que aceitamos se transforma. Existe aqui um segredo que poucos ousam explorar. A vida não responde à nossa corrida ansiosa, mas ao nosso estado interior de presença. A maioria ignora isso e continua prisioneira de um ciclo de busca interminável, acreditando que o próximo passo, o próximo relacionamento, o próximo trabalho, a próxima meta, trará finalmente a paz. Mas aqueles que descobrem o portal da quietude percebem que quando param de perseguir, as coisas começam a fluir em direção a eles como se fossem atraídas por uma força invisível. Esse é o paradoxo da psique. Aquilo que você procura, já o procura. Imagine agora. Quantas vezes você acreditou que só seria completo se conquistasse algo específico? Talvez fosse reconhecimento, talvez fosse amor, talvez fosse prosperidade. Você correu atrás, se esforçou, se desgastou e no fim a sensação foi de vazio. A psicologia profunda de Jung nos lembra que esse movimento não é externo, mas interno. Quando você persegue algo desesperadamente, significa que há um arquétipo em desequilíbrio dentro da sua alma, um símbolo de incompletude que o inconsciente projeta fora de você. É por isso que a corrida nunca termina. Não é o objeto externo que precisa mudar, mas o olhar interno. Aqui está a iluminação. Quando você aquieta a busca, você abre espaço para a sincronicidade se manifestar. O conceito de sincronicidade em Jung é justamente essa dança misteriosa entre o mundo interior e o exterior. Você para, respira, silencia e, de repente, alguém cruza o seu caminho trazendo exatamente a resposta que você precisava. Uma frase em um livro, uma música no rádio, uma lembrança esquecida que reaparece. Tudo isso parece mais do que coincidência. É como se a vida conspirasse, não quando você a força, mas quando você confia. Esse é o segredo. Parar de correr não significa desistir, mas alinhar-se com o fluxo da psique universal. Muitas pessoas relatam que, ao praticarem essa entrega, experiências de autoconhecimento profundo e transformação interior começam a acontecer naturalmente. Você já percebeu como a ansiedade aperta o corpo? Como os ombros se contraem, como a respiração fica curta, como os pensamentos giram sem parar. Esse é o corpo denunciando a corrida interior. Agora feche os olhos por um instante e imagine. E se você deixasse de correr? E se o que você deseja já estivesse a caminho? Carl Jung falava da individuação como o caminho de retorno a si mesmo. E nesse caminho não existe conquista pela força, mas sim integração da sombra e da luz. Quando você aceita que não precisa correr, a sombra começa a se dissolver e revelar tesouros ocultos. O arquétipo do buscador é um dos mais presentes na psique humana. Todos nós, em algum momento, nos identificamos com essa figura. Aquele que percorre o mundo em busca de algo que dê sentido à sua existência. Mas Jung nos mostra que o verdadeiro caminho do buscador não é para fora, mas para dentro. A jornada da individuação nos convida a perceber que aquilo que perseguimos é, na verdade, um reflexo do que já habita em nós. O amor que procuramos fora é a sombra do amor próprio que ainda não integramos. A prosperidade que corremos atrás é o reflexo da abundância interior ainda não reconhecida. Quando paramos de correr, a vida nos devolve como espelho aquilo que finalmente acessamos em nosso íntimo. Você pode sentir agora talvez uma dúvida, mas se eu não correr atrás, como vou conquistar o que quero? Esse é o dilema da mente condicionada. Acreditamos que a vida é apenas esforço e luta, mas Jung nos convida a enxergar outra dinâmica. Há momentos em que o esforço é necessário, mas há momentos em que o esforço se torna uma barreira.
O inconsciente coletivo nos condicionou a acreditar que sem correr não chegamos a lugar nenhum. Mas a verdade é que muitas portas só se abrem quando aprendemos a esperar com consciência. Esse paradoxo é a chave da alquimia da alma. Parar para avançar, soltar para receber, silenciar para escutar. Veja, Jung não falava de uma vida passiva. Ele falava de uma vida alinhada. A diferença é radical. Passividade é desistência. Alinhamento é entrar em sintonia com as forças invisíveis da psique que sabem muito mais do que o ego jamais saberá. Quando você corre sem parar, é o ego quem dirige. Quando você para e silencia, é a alma que assume o leme. E a alma tem acesso a caminhos que o ego sequer imagina. Quantas vezes você já viveu algo que parecia impossível, mas aconteceu quando você simplesmente deixou fluir? Essa é a força da sincronicidade. Agora permita-se sentir o que você tem perseguido com tanta intensidade. O que, dentro do seu coração, ainda acredita que está distante. Traga essa imagem à mente. Veja como seu corpo reage ao pensar nisso. Perceba o peso, a tensão, a ansiedade. Agora, imagine soltar isso, como se deixasse uma pomba voar livre. Esse é o início da prática que Jung chamaria de individuação. Integrar o desejo, mas não ser escravizado por ele. Quando você não precisa mais correr, você se torna magnético. Muitas tradições herméticas falavam sobre esse segredo usando outras linguagens. Na alquimia, dizia-se que o ouro surge não da corrida, mas da paciência. O alquimista esperava o tempo necessário da transmutação, sabendo que o apressado nunca alcança o elixir. Essa metáfora se conecta diretamente com a psicologia junguiana. O ouro é o self, a totalidade da alma, que só pode emergir quando a mente aprende a esperar. Portanto, quando você para de correr, o processo de individuação começa a trabalhar dentro de você, como o fogo secreto que transforma o chumbo em ouro. Você pode aplicar ainda hoje uma prática simples. Quando sentir que está correndo atrás de algo desesperadamente, pare, feche os olhos e diga a si mesmo: se isso me pertence, virá até mim no tempo certo. Eu me abro para o fluxo da vida. Sinta o corpo relaxar, sinta a respiração descer ao abdômen, sinta o peso se dissolver. Esse pequeno gesto cria espaço para a sincronicidade. Muitas pessoas relatam que ao praticarem isso, acontecimentos inesperados começam a surgir, trazendo respostas, oportunidades e encontros significativos. E se você confiasse que a vida tem um ritmo mais sábio que a sua pressa? E se aquilo que você persegue só estivesse esperando que você parasse para poder encontrá-lo? Essa é a provocação que Carl Jung nos deixa através do paradoxo da busca. Aquilo que você procura, já o procura. Quando você percebe que a busca incessante é apenas uma projeção do vazio interior, começa a compreender que parar de correr não é um gesto de desistência, mas de maturidade psíquica. Jung observou que a maioria das pessoas gasta a vida inteira perseguindo imagens ilusórias do que acreditam ser felicidade, mas raramente param para questionar a origem desse impulso. Essas imagens são, na verdade, conteúdos do inconsciente coletivo, arquétipos distorcidos que nos empurram para fora de nós mesmos. O que acontece quando paramos é que, pela primeira vez, criamos espaço para escutar o que a alma realmente deseja. E esse desejo não é frenético nem ruidoso, é silencioso, profundo, quase subterrâneo. A verdadeira riqueza da psique só se revela quando nos tornamos capazes de suportar o silêncio da não busca. A corrida constante é também uma fuga da sombra. Muitos não suportam estar consigo mesmos porque sabem que, no silêncio, irão se deparar com os conteúdos reprimidos que evitam há anos. Jung chamava de sombra todos aqueles aspectos que a consciência rejeitou, mas que continuam vivos e pulsantes dentro de nós. Ao parar de correr, inevitavelmente entramos em contato com essas partes. É desconfortável, sim,
Mas é nesse desconforto que começa a verdadeira transformação interior. Aquilo que antes parecia persegui-lo, agora pode ser acolhido. O curioso é que, ao aceitar a sombra, aquilo que buscava desesperadamente fora se apresenta de modo inesperado, como se o mundo externo respondesse à integração interna. Imagine um caçador exausto, correndo atrás de um animal esquivo pela floresta. Ele corre, tropeça, sua, grita, mas nunca alcança. Até que um dia, exausto, decide sentar-se à beira do rio. No silêncio, percebe que o animal sempre esteve por perto, apenas esperando que ele parasse de agitar o ambiente. Essa metáfora traduz o movimento da psique. Quando você para de se mover compulsivamente, o que é essencial se aproxima. Essa imagem, profundamente arquetípica, ressoa no inconsciente humano desde os mitos antigos. O herói que desiste da corrida, mas encontra a dádiva, a donzela que solta a expectativa, e o amor surge, a alma que silencia, e a revelação acontece. O paradoxo junguiano é que aquilo que você persegue com obsessão se afasta justamente porque o ato de correr denuncia a sua ausência interior. O desejo, quando transformado em compulsão, transmite ao inconsciente coletivo a mensagem de que você não tem, e o próprio mundo parece confirmar essa ausência. Já quando você solta, um campo magnético se cria. Jung chamava esse movimento de compensação psíquica. O inconsciente responde ao excesso do ego trazendo elementos equilibradores. Assim, quando o ego para de exigir, o inconsciente envia símbolos, encontros e sincronicidades que completam a experiência. Esse princípio também está presente na alquimia espiritual, que tanto fascinava Jung. O alquimista sabia que não podia forçar a transmutação, pois o excesso de fogo destruiria a matéria-prima. Era preciso fogo contínuo, mas moderado, uma paciência ardente, uma espera vigilante. Assim também acontece na psique. Quando você para de correr, não significa abandonar o fogo, mas aprender a controlá-lo. É um fogo que aquece sem queimar, que transforma sem destruir. A corrida cega é como o fogo em excesso, devora a alma e a deixa em cinzas. O fogo equilibrado é o que permite o ouro surgir. Existe ainda outro nível desse paradoxo. Muitas pessoas relatam que, quando pararam de perseguir intensamente o amor, finalmente encontraram relacionamentos verdadeiros. Quando deixaram de correr atrás de reconhecimento, começaram a ser vistos. Quando pararam de correr atrás de respostas, começaram a ter intuições. Esse movimento é universal porque corresponde a uma lei profunda da psique. O que é perseguido foge, o que é acolhido se aproxima. Essa é a dança entre o consciente e o inconsciente. O ego persegue, mas o inconsciente só se revela a quem sabe esperar. Você já reparou que os momentos mais transformadores da sua vida raramente aconteceram quando você estava forçando as coisas? Talvez uma amizade verdadeira tenha surgido em um encontro inesperado. Talvez um trabalho tenha aparecido justamente quando você desistiu de se desesperar. Talvez um insight profundo tenha surgido no banho, na caminhada, no instante em que você não buscava nada. Esses são exemplos concretos da sincronicidade junguiana. A união significativa entre o mundo interno e o mundo externo. E ela não acontece na corrida, mas na pausa. A pausa não é ausência de movimento, mas abertura para outro tipo de movimento, o do inconsciente. Jung dizia que, quando nos calamos, o inconsciente começa a falar. O problema é que muitos têm medo dessa voz. Ela pode trazer verdades que o ego não quer ouvir, mas são essas verdades que libertam. Parar de correr é, portanto, um ato de coragem, porque exige enfrentar a si mesmo, mas também é um ato de confiança, porque pressupõe que há uma ordem invisível sustentando a vida, mesmo quando o ego não controla. Na prática, parar de correr não significa abandonar seus sonhos ou metas, significa mudar a relação com eles. Você pode continuar desejando, mas sem se perder no desejo. Pode continuar caminhando, mas sem a compulsão de chegar rápido.
Pode continuar se dedicando, mas sem a ansiedade do resultado. Essa mudança interior é sutil, mas poderosa. Ela libera energia criativa, traz clareza e magnetiza oportunidades. Muitas pessoas relatam que, quando se entregaram a essa postura, viveram transformações interiores profundas que se refletiram no exterior de formas inesperadas. Agora, olhe para a sua vida. Quantos dos seus esforços são guiados por confiança e quantos por medo de não ter? O medo é o motor da corrida, enquanto a confiança é o solo do magnetismo. Carl Jung observou que a psique humana se divide entre aquilo que teme e aquilo que deseja. Quando você corre atrás, geralmente está sendo movido mais pelo medo do que pelo desejo. Quando você solta, é o desejo verdadeiro que começa a emergir, livre das amarras do pânico. O desejo genuíno não grita nem corre, ele atrai. Essa mudança também pode ser sentida no corpo. O corpo que corre sem parar é tenso, contraído, exausto. O corpo que solta é receptivo, aberto, vivo. É como a diferença entre um punho fechado e uma mão aberta. O punho tenta agarrar, mas se fecha ao mesmo tempo para receber. A mão aberta não agarra, mas está pronta para acolher. Essa imagem tão simples pode ser uma prática. Toda vez que sentir ansiedade pela corrida, abra as mãos e respire. Deixe o corpo ensinar a mente o que significa soltar. O paradoxo de Jung também nos lembra que não somos apenas indivíduos isolados, mas partes de uma psique maior, o inconsciente coletivo. Quando paramos de correr, não apenas nos libertamos, mas também libertamos o coletivo de um padrão de repetição. Cada pessoa que solta sua corrida interna abre espaço para que outros também se inspirem a soltar. É por isso que a transformação individual nunca é apenas individual. Ela reverbera no todo, assim como no mito do herói. Quando um atravessa a floresta e encontra a dádiva, abre o caminho para os que virão depois. Em termos simbólicos, parar de correr é como deixar de ser o caçador e se tornar o guardião. O caçador está sempre em busca de algo que falta. O guardião reconhece que já possui dentro de si o que procura e, por isso, vigia em silêncio, em presença. Essa mudança de arquétipo é revolucionária, porque transforma a maneira como nos relacionamos com o mundo. O caçador consome, o guardião sustenta. O caçador corre, o guardião espera. O caçador teme a perda, o guardião confia na abundância. A psicologia profunda mostra que quando paramos de correr, começamos a acessar camadas da alma que estavam adormecidas. Sonhos se tornam mais vívidos, símbolos começam a surgir, intuições aparecem com mais clareza. Isso acontece porque a energia psíquica, antes gasta na corrida, agora se volta para dentro. É como se uma represa fosse aberta e, de repente, as águas da imaginação e da sabedoria começassem a fluir novamente. Jung chamava isso de ativação dos arquétipos, pois a energia reprimida volta a circular e começa a produzir imagens, visões e compreensões. Não é coincidência que muitas tradições espirituais falem da importância do silêncio, da meditação, da contemplação. Todas elas, de alguma forma, ensinam o mesmo princípio que Jung descreveu psicologicamente. Quando você para de correr, cria espaço para que o invisível se revele. O silêncio é fértil. Ele não é ausência, mas presença ampliada. Quando você se entrega a ele, começa a perceber que aquilo que buscava já está dentro de você, aguardando apenas reconhecimento. Mas atenção! Parar de correr não significa imobilidade eterna. Significa alinhar-se ao tempo certo das coisas. Jung chamava isso de kairos, o tempo oportuno, diferente do cronos, o tempo cronológico. Quando você para de correr, entra em sintonia com o kairos, o tempo da alma. E é nesse tempo que as sincronicidades florescem. Um encontro no momento exato, uma oportunidade inesperada. Uma resposta que chega como se fosse enviada do alto.
Esses são sinais de que você está caminhando no ritmo da psique e não no ritmo da ansiedade. O paradoxo é que quanto mais você tenta controlar a vida, menos ela responde. Quanto mais você se abre para o fluxo, mais a vida começa a trazer o que é seu por direito. Esse é o segredo da individuação. Não é se tornar alguém que conquista tudo, mas alguém que se torna inteiro. Quando você é inteiro, não precisa correr atrás. O que é seu, reconhece você. O arquétipo do self, que Jung descreveu como a totalidade psíquica, é como um sol. Não precisa correr atrás dos planetas, apenas brilha, e tudo orbita em volta. Portanto, o convite é claro: soltar a corrida, confiar na quietude, abrir-se ao mistério da sincronicidade, não como uma técnica para conseguir o que deseja, mas como um modo de ser. Porque no fundo, quando você para de correr, descobre que aquilo que mais buscava nunca esteve fora. Sempre foi uma parte perdida de você mesmo tentando encontrar o caminho de volta. Quando Jung falava sobre o self como centro e totalidade da psique, ele apontava para algo maior do que o simples eu que corre e deseja. O self é como um núcleo magnético que atrai para si as experiências necessárias ao desenvolvimento da alma. O ego, quando imaturo, acredita que precisa correr atrás de tudo, porque não confia nesse centro. Mas à medida que amadurece, começa a perceber que existe uma ordem interior, uma inteligência inconsciente que já sabe o que precisa vir ao encontro. É nesse ponto que parar de correr não é apenas um gesto, mas uma rendição à própria essência. Quanto mais próximo do self, menos necessidade de perseguir, porque a vida começa a orbitar naturalmente em volta do seu ser. Esse estado não é teórico, ele é vivencial. Você pode notar a diferença entre estar no ego e estar no self nos pequenos detalhes. Quando está no ego, você sente pressa, dúvida, medo de perder oportunidades. Quando está no self, você sente confiança, serenidade, até mesmo uma espécie de silêncio vibrante que acompanha suas ações. Nada é forçado, tudo parece encontrar seu ritmo certo. Jung observou esse fenômeno em pacientes que, ao se conectarem com o inconsciente profundo, relatavam que coisas externas, milagrosamente, se reorganizavam. Não era mágica, mas sincronicidade, a vida respondendo ao estado interno. Essa confiança é, em essência, um retorno ao arquétipo do sagrado feminino dentro da psique. O feminino, em todas as tradições, é símbolo do receptivo, do que espera, do que acolhe. Em contrapartida, o masculino é o que corre, o que busca, o que penetra. Ambos são necessários, mas em equilíbrio. A corrida descontrolada é um excesso do princípio masculino. A pausa que atrai é a força do feminino. Jung chamou essa polaridade de anima e animus. Quando paramos de correr, permitimos que a anima nos ensine o mistério de receber. É por isso que muitos relatos espirituais descrevem bênçãos inesperadas quando o buscador finalmente se rende. Mas é importante compreender que essa pausa não é inércia, nem apatia. É um estado ativo, vigilante, quase como o olhar de um caçador que, ao invés de perseguir, sabe esperar a presa surgir. É paciência criativa, não estagnação. O silêncio interior que surge quando paramos de correr é fértil, cheio de movimento invisível. Essa é a diferença entre desistir e confiar. Desistir mata o fogo, confiar mantém o fogo aceso, mas sem ansiedade. É uma espera em que a alma se expande e o inconsciente trabalha em silêncio. Se você observar mitos antigos, perceberá que os maiores encontros acontecem na pausa. Ulisses só reencontra seu lar depois de aceitar os atrasos da jornada. Buda alcança a iluminação, não correndo atrás, mas sentando-se sob a figueira e decidindo não se mover até ver a verdade. Cristo, no deserto, não correu atrás de respostas, mas permaneceu, em silêncio, até que a revelação se manifestasse. Esses arquétipos ecoam a mesma verdade.
O essencial não se conquista pela pressa, mas pela permanência. É no estar que se recebe, não no correr. E ainda assim, o medo de parar é grande. O ser humano teme que, se não correr, será esquecido, será deixado para trás. Esse medo é um produto dos condicionamentos coletivos que nos ensinaram que valor só existe no esforço constante. Mas esse medo é também a máscara da sombra que nos faz acreditar que somos desamparados. Quando ousamos parar, enfrentamos esse medo de frente e, ao atravessá-lo, percebemos que não há abandono, mas sim uma presença invisível sustentando tudo. Esse é um dos maiores choques de consciência, perceber que nunca estivemos sozinhos. O paradoxo é que quando finalmente ousamos parar, as coisas começam a acontecer com mais fluidez do que jamais aconteceriam com esforço forçado. Esse é o movimento da psique equilibrando o excesso do ego. A sincronicidade não pode ser produzida pela vontade consciente. Ela floresce quando o ego se cala e o inconsciente assume a direção. Isso nos mostra que o universo interior tem um poder de organização muito maior do que a mente racional pode imaginar. O que antes parecia distante se aproxima, porque já havia sido atraído pelo campo simbólico da alma. Em termos práticos, parar de correr significa também resgatar a confiança no tempo. O tempo da alma não é o mesmo tempo do relógio. A ansiedade nasce da comparação entre o que achamos que deveria ter acontecido e o que realmente acontece. Mas, quando entregamos o comando ao inconsciente profundo, entendemos que nada chega antes ou depois. Tudo chega quando deve. Jung chamava isso de kairos, o tempo certo da psique. E quem vive no kairos experimenta uma sensação de ritmo perfeito, mesmo que para o olhar externo pareça atraso. Essa confiança também traz consigo uma liberdade inesperada. Quando você não precisa correr atrás de nada, pode simplesmente ser. E esse ser, pleno, autêntico, começa a irradiar uma energia que atrai naturalmente. Pessoas começam a notar, portas se abrem, situações se desenrolam. Não é porque você fez força, mas porque sua presença mudou. Esse estado lembra a metáfora do jardim. Você não precisa puxar a planta para que cresça, apenas rega e espera. O crescimento acontece por si mesmo, porque a vida sabe como florescer. O que poucos entendem é que essa pausa consciente é, na verdade, um trabalho espiritual profundo. Requer disciplina, exige vigilância, convoca coragem. É muito mais fácil correr sem parar do que parar e encarar o silêncio. Mas é no silêncio que a psique revela seus mistérios. É no vazio que o inconsciente fala. É na quietude que a alma floresce. Essa prática é, portanto, uma das mais transformadoras, ainda que simples. Parar, respirar, escutar e repetir, até que a mente aprenda a confiar no invisível. Esse caminho também revela que, quando você solta, o que realmente importa permanece. O que desaparece nunca foi seu. É um teste da vida. Quando você deixa de correr, amizades falsas se afastam, desejos ilusórios perdem força, metas superficiais se dissolvem. Mas aquilo que é verdadeiro resiste, sobrevive, cresce. Isso é individuação na prática, separar o essencial do não essencial, o ouro do chumbo, a verdade da ilusão. É por isso que tantos relatos falam de alívio quando finalmente param. O peso do desnecessário cai por si só. A sombra, no entanto, não desaparece magicamente. Ela se apresenta com mais clareza quando paramos de correr. Medos emergem, memórias voltam, dores não resolvidas se mostram. Isso pode assustar, mas é justamente o que permite a transmutação. Ao encarar esses conteúdos, você os integra. Ao integrá-los, sua energia se libera. E essa energia liberada se transforma em magnetismo. Quanto mais sombra integrada, mais luz irradia. Esse é o verdadeiro ouro alquímico da psicologia profunda. Existe também uma dimensão arquetípica nesse processo, o encontro com o mestre interior.
Muitas tradições falam de guias, anjos, mestres invisíveis. Jung interpretava essas figuras como manifestações do self. Quando você para, cria espaço para esses símbolos surgirem em sonhos, visões, intuições. E esses símbolos não são ilusões, mas linguagens do inconsciente profundo, trazendo direção, orientação, sentido. É assim que a alma responde quando o ego cede lugar. A prática do não correr pode ser experimentada em pequenas coisas do cotidiano. Caminhar sem pressa, comer sem correria, ouvir sem pensar na resposta, respirar antes de agir. Esses gestos simples treinam a psique a se abrir para a sincronicidade. Quanto mais você pratica, mais percebe sinais sutis acontecendo. Coincidências, encontros, mensagens que parecem vir no momento certo. Isso fortalece a confiança de que a vida responde quando você confia. E quanto mais confia, mais percebe que a verdadeira busca nunca foi por algo externo. Sempre foi por um estado interno de inteireza. O que você chamava de amor era, na verdade, busca pela sua própria aceitação. O que chamava de sucesso era busca pela sua própria realização interior. O que chamava de respostas era busca pelo silêncio que já contém todas as respostas. Quando você para de correr, finalmente encontra o que estava procurando. Não fora, mas dentro. Esse despertar é uma espécie de retorno ao lar. Jung dizia que o processo de individuação é um círculo e não uma linha reta. Partimos do self, nos perdemos no ego, corremos, buscamos, nos desgastamos. E um dia, paramos. Nesse parar, descobrimos que aquilo que buscávamos já estava em nós desde o início. É o mito do herói que viaja o mundo para, no fim, perceber que o tesouro estava em sua própria casa. Essa é a revelação final. A corrida era apenas o caminho para descobrir que não havia necessidade de correr. Mas a mente, astuta, sempre tentará convencê-lo a voltar a correr. Sempre surgirá a dúvida. E se eu não fizer nada, nada vai acontecer. Esse é o teste. O paradoxo é que, justamente quando você confia e não força, tudo acontece. Essa é a maior quebra de paradigma para o ego. Mas é também o início da verdadeira liberdade. Porque quando compreende isso, você nunca mais corre do mesmo jeito. Você pode se mover, pode agir, mas sem pressa, sem medo, sem compulsão. Você se torna presença viva. Esse estado é raro, mas possível. Ele é o convite que Jung nos deixou. Viver em sincronicidade, em confiança, em integração. Parar de correr não é parar de viver, mas começar a viver de verdade. É deixar que a vida venha até você enquanto você descansa no centro do seu ser. É ser como o sol. Não corre atrás da luz, apenas brilha. E se você ousasse experimentar isso hoje, agora, neste instante, apenas parar, apenas respirar, apenas confiar que aquilo que precisa vir já está a caminho, porque no fundo sempre esteve. Hoje, o movimento silencioso do inconsciente se tornou visível. Ao parar de correr atrás, uma força arquetípica foi despertada, e aquilo que antes parecia distante, agora se aproxima por si mesmo. A busca incessante se dissolveu, e o que resta é a atração natural da alma pelo que lhe pertence. Esse é o instante em que a sombra se curva diante da totalidade do self. Não há mais perseguição, há magnetismo. Não há mais carência, há retorno. E ainda falta uma última revelação. A chave esquecida que abre a porta entre o que você acreditava ser e o que, em verdade, sempre foi. Deixe nos comentários a frase ritualística: eu paro de correr e deixo a alma me encontrar. Assim, o inconsciente reconhecerá que você aceitou esse chamado e selou sua travessia rumo ao self. Se este encontro acendeu em você o símbolo que faltava, talvez seja porque já carrega dentro de si a marca daqueles que ouvem o chamado da alma. Integre-se a este campo de consciência. Inscreva-se e caminhe conosco nesta jornada de psicologia profunda, onde cada passo
É um retorno ao que estava esquecido em seu próprio ser. Que o magnetismo do self conduza sua vida, até que tudo o que é seu venha ao seu encontro na hora exata do destino.